aleluia, símbolos, e as pessoas não conseguem discernir, nem mesmo muitos estudiosos da Bíblia conseguem discernir de fato o real significado desses símbolos que estão escritos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de dragão, fala de cavalos, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo branco, aleluia, cavalo de algumas cores. 4 cavaleiros do Apocalipse, né, são citados. Fala de trombetas, fala de uma mulher vestida de sol, aleluia. Então são símbolos que com o tempo essa linguagem foi perdida. Por que o Senhor revelou desta forma? Porque nesse período os discípulos conheciam esta linguagem, era uma linguagem comum entre eles. Pela perseguição que a igreja sofria, a igreja começou então a usar símbolos de linguagem, para que não fossem identificados como cristãos, seguidores de Cristo. Eles começaram a usar essas linguagens. Então, entre eles, havia um entendimento do que significava essas simbologias. Para não serem presos, para não serem mortos, eles se comunicavam através dessa linguagem. Então, quando Deus fala com a gente, Ele fala de uma maneira que a gente entende. Hoje, muitos não têm entendimento do que isso significa. Mas naquela época, os discípulos entendiam o que Jesus estava escrevendo nestas cartas através de João. Jesus, ele revelou a João 7 cartas. Mandou que João escrevesse as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. As igrejas, essas 7 cartas foram endereçadas aos anjos da igreja, que eram os pastores, que eram responsáveis pelo rebanho do Senhor. As 7 cartas endereçadas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, elas têm um significado muito importante. Alguns estudiosos acreditam que as 7 cartas que foram endereçadas às 7 igrejas, e que as 7 igrejas representam 7 tempos da igreja na terra. Ou seja, cada igreja um período de tempo. Essas igrejas também, segundo muitos estudiosos, representam a totalidade das igrejas na terra. Hoje nós temos várias denominações, vários nomes de igrejas, mas o livro de Apocalipse resume, aleluia, todas estas igrejas em apenas 7 igrejas. A gente observa no livro de Apocalipse que essas igrejas, elas tinham uma maneira de viver com Cristo. A maioria delas, em todas elas, haviam aprovações e reprovações. A forma em que a igreja se conduzia, a forma em que a igreja vivia, a forma em que a igreja se comportava diante de Deus. Jesus manda que João escreva, e ele diz que ele conhece as nossas obras, ele conhece as obras de todas as igrejas. Aleluia, ele diz, eu sei as tuas obras. Então Jesus, ele sabe o que cada igreja, o que cada um de nós realizamos para ele, ou deixamos de realizar, ou realizamos de uma forma que não está muito em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Então essas igrejas representam a totalidade das igrejas. Essas igrejas representam 7 tempos da igreja na terra, aleluia, findando-se na última igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, aleluia. E aqui tem um mistério muito grande na igreja de Laodiceia. Jesus, ele começa essa carta aqui, através de João, dizendo, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Jesus está dizendo, Jesus está ditando, falando para João escrever a igreja de Laodiceia, assim como ele fez com as demais igrejas, as outras 6 igrejas. E ele manda que João escreva à igreja de Laodiceia o seguinte. Ele diz, quem manda escrever? Veja só, ele diz assim, isto diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Jesus, ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio da criação. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Glória a Deus. Ele é o Amém. O que quer dizer o Amém? O Amém quer dizer assim seja, está confirmado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero ressaltar algo aqui para todos que estão me ouvindo. Tudo que tem começo tem. Tudo que tem começo tem fim. O livro de Apocalipse, ele revela algo futuro. O livro de Apocalipse revela o fim. A trajetória final, aleluia, da igreja sobre a terra. O fim de todas as coisas está revelado no livro de Apocalipse. No livro de Eclesiastes, o grande pregador, ele fala que existe tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Aleluia. Tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. De sorte que ele fala que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. E existe um propósito de Deus na criação do homem, da mulher, na criação da humanidade. Mas nós vemos no livro de Apocalipse o final da trajetória da humanidade na terra. É revelado o final dos últimos tempos do homem na terra, da mulher na terra. A Bíblia revela que Deus levantou um homem em meio a uma geração